Quando ela ergueu o medalhão, o barão soube que nenhum segredo estava mais a salvo. Firmina Tavares, aos seus 25 anos, conhecia cada fresta e cada sombra do casarão do lajeado fundo. Ali, entre as paredes grossas e os assoalhos que gemiam velhas histórias da Guerra dos Farrapos, ela vivia um medo mudo. Criada em terras imperiais, cada passo errado, cada olhar demorado, parecia uma forca pronta para recebê-la. Uma prenda de poucas falas, mas de olhos atentos, ela guardava sua inteligência como quem esconde uma joia, com receio de que a mostrasse e fosse mal interpretada. Naquela manhã, enquanto espanava uma estante esquecida no canto mais reservado da biblioteca, Firmina sentiu algo diferente. O móvel, pesado e antigo, tinha um ar de nunca ter sido completamente explorado. Seus dedos, acostumados à lida, tocaram uma lasca solta na madeira escura. Curiosa e com o cuidado de quem não quer perturbar um segredo, ela empurrou a tábua. Um pequeno compartimento, escondido há anos, se abriu à sua frente. Lá dentro, envolto em um pano velho e puído, estava um medalhão. Não era de ouro brilhante nem de prata reluzente, mas de um metal escuro, trabalhado com desenhos que ela não soube decifrar, mas que pareciam importantes. Ao erguê-lo, o peso frio do metal na palma da sua mão a fez sentir um arrepio. Uma estranha conexão, quase como se o objeto sussurrasse segredos de um passado distante, de vozes esquecidas e pactos quebrados. Aquele medalhão parecia ter uma vida própria, uma alma presa entre as bordas frias. Foi nesse instante, com o objeto ainda na mão e os olhos fixos nos desenhos antigos, que a sombra dele preencheu a porta. O barão determinado Leôncio Amaral, um estancieiro forte de rosto marcado pela vida e pela responsabilidade, parou ali, imponente. Seus 37 anos pareciam mais, carregados pela missão de proteger o que restava do legado farrapo de seu pai. Ele tinha um olhar que podia quebrar a mais firme das vontades, e naquele momento esse olhar estava sobre Firmina. Ela não precisou de palavras para entender. No segundo em que ele a flagrou com o medalhão, o barão soube que nenhum segredo estava mais a salvo. A fúria acendeu nos olhos dele, misturada a uma desconfiança tão profunda que fez o ar rarear. O coração de Firmina disparou no peito como um cavalo selvagem. O medo que ela tanto tentava esconder, o medo da forca, agora parecia ter um rosto. O rosto severo do barão Leôncio Amaral. Ele não disse nada, mas seu olhar, penetrante e acusatório, falou tudo. E para Firmina, aquele silêncio foi mais assustador do que qualquer grito. Leôncio não precisou levantar a voz. Seu silêncio, pesado como uma pedra de moinho, foi mais cortante que qualquer grito. O medalhão, ainda na mão de Firmina, parecia queimar. Ela sentiu o olhar dele a perfurar, buscando em cada músculo do seu rosto a confissão de um crime que ela nem sabia ter cometido. "Onde achou isso, prenda?" A voz do barão, baixa e rouca, fez um arrepio percorrer a espinha de Firmina. Não era uma pergunta, era uma ordem para que a verdade viesse à tona. Ele deu um passo à frente e o mundo de Firmina pareceu encolher. O cheiro de couro e campo que vinha dele a envolveu, uma mistura forte que aumentava sua sensação de aprisionamento. Estava escondido na estante, barão. Ela conseguiu balbuciar, sua voz fraca. O coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Ela estendeu a mão para devolver o medalhão, mas ele não o pegou, mantendo a distância exata para que ela sentisse o peso de sua autoridade. "Escondido?" ele repetiu, a palavra carregada de ironia. "Este medalhão não é um brinquedo, Firmina. É um símbolo, um pacto. Eu o julgava perdido para sempre. E agora o encontro em suas mãos, justo nas mãos de uma criada que veio de terras imperiais." O tom acusatório do barão jogou nela o peso de todas as suas piores lembranças, de todas as acusações que temia. A forca, antes um fantasma,
Agora parecia ter o rosto severo do barão. Não sou espiã, barão. Juro pela minha vida. Firmina sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos, mas se forçou a não chorar. Chorar seria fraqueza, e fraqueza seria condenação. Eu não sabia o que era. Apenas o encontrei. Eu jamais trairia esta casa. Jamais! Sua voz, antes fraca, ganhou um fio de desespero, uma veemência nascida do pavor. A vulnerabilidade que ela tanto escondia agora estava exposta. Leôncio a estudou, seus olhos escuros como a noite, sem piscar. A feição dele não se suavizou nem por um momento. Ele viu o medo nos olhos dela, sim, mas também uma faísca de algo mais, uma força que o intrigou. Contudo, a missão de proteger o legado farrapo de seu pai era mais forte que qualquer empatia momentânea. O medalhão era crucial, um elo vital entre os generais, e ele não podia se dar ao luxo de um erro. Entregar você aos meus homens seria fácil, Firmina, ele disse, e cada palavra pesou como um veredito. O ar ficou gelado. Mas não o farei, ainda não. O alívio de Firmina foi tão grande que quase a fez desfalecer, mas as palavras seguintes do barão a prenderam novamente. Este medalhão tem um segredo, e você o trouxe à luz. Não posso simplesmente deixá-lo ir, nem deixar você ir. Preciso entender o que ele significa, e preciso saber se você faz parte disso. Ele deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles. Firmina prendeu a respiração. O corpo dela, antes rígido de medo, agora sentia um formigamento estranho, uma mistura de pavor e algo mais, algo que ela não sabia nomear. Ele era perigosamente perto. A partir de hoje, Leôncio continuou, sua voz um sussurro grave que só ela podia ouvir. Você não é mais uma criada comum. Você será minha auxiliar pessoal. Estará sob minha vigilância constante. Me ajudará a decifrar este mistério. Se tentar fugir, se tentar enganar, se eu descobrir qualquer ligação sua com os imperiais. Então sim, você conhecerá o destino que tanto teme. Era uma prisão velada, uma condição para não ser acusada publicamente, mas também uma forma de Leôncio proteger a si mesmo de sua própria desconfiança. Firmina sentiu o peso daquela imposição. O controle que ele exercia com cada palavra. Não havia escolha. Ela era prisioneira, mas viva. Entendeu, prenda? Ele perguntou, e seus olhos, que antes eram de fúria, agora pareciam carregar uma estranha intensidade, quase um desafio. Firmina apenas assentiu, incapaz de falar. O medalhão ainda estava em sua mão, mas agora parecia mais um grilhão, um elo que aprendia àquele homem, aquele casarão e a um segredo que estava apenas começando a se revelar. O barão se virou, deixando-a sozinha com o peso de sua nova e assustadora condição. Firmina sentiu o peso da nova condição como um gibão apertado no peito. A partir daquele dia, seu lugar não seria mais entre as outras prendas, na ala dos serviçais. O barão Leôncio determinou que ela ocupasse um pequeno quarto, mais reservado, perto de seu escritório e dos cômodos que ele mesmo usava. Era uma honra forçada, uma prisão dourada que a afastava ainda mais de qualquer normalidade. As outras prendas, os peões e até os capatazes, todos a olhavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Os sussurros chegavam aos seus ouvidos como farpas. Alguns a viam como uma espiã, uma infiltrada dos imperiais, agora sob o controle do barão. Outros, com um sorriso malicioso, a imaginavam como a nova amante do estancieiro, ganhando privilégios por caminhos tortos. Nenhuma das ideias era verdadeira, mas ambas a feriam profundamente. Ela sentia o vácuo da desconfiança se formando ao seu redor, isolando-a a cada passo. Seus dias agora eram passados no casarão, sempre perto do escritório do barão, à espera de suas ordens. Leôncio era distante, sua voz grave e suas palavras diretas. Não havia gentileza em seu tom, apenas a autoridade de quem comanda.
Ele não lhe dava conversas fiadas nem explicações. Apenas tarefas, sempre relacionadas a documentos antigos, a organização de papéis que Firmina mal sabia o que eram, mas que ele guardava com tanto zelo. Ela se esforçava para cumprir tudo à risca, cada movimento medido, cada palavra pensada antes de ser dita. Sentia o olhar do barão sobre ela, mesmo quando ele estava absorto em seus próprios pensamentos. Era um olhar penetrante que buscava por falhas, por um deslize que pudesse confirmar seus piores medos. Ele ainda a via como uma ameaça, uma pergunta sem resposta que ele precisava decifrar. Firmina, por sua vez, também o estudava. Observava o jeito como ele franzia a testa ao ler uma carta, a maneira como sua mão apertava o cabo do rebenque esquecido na mesa. Via a amargura em seu rosto, a linha dura de sua boca e compreendia, aos poucos, a profunda responsabilidade que ele carregava pelo movimento farrapo. Ele era um homem de peso, de decisões difíceis, e a guerra parecia ter roubado-lhe qualquer alegria. Um dia, enquanto arrumava alguns livros velhos, ela o viu chegar, vindo do campo, com o cheiro forte de cavalo e de terra molhada. A proximidade dele, mesmo que por alguns segundos, era desconfortável, quase elétrica. Ele parou perto da porta e seu olhar escuro como a noite a varreu de cima a baixo. Não havia nada de sedutor naquele olhar, apenas uma inspeção, como se ela fosse um objeto a ser catalogado. Firmina prendeu a respiração, sentindo o calor subir ao rosto. Ele era um homem grande, imponente, e perto dele ela se sentia pequena e frágil. A tensão entre eles era palpável, uma corda esticada que ameaçava romper a qualquer momento. Ela queria desviar o olhar, mas não conseguia, hipnotizada pela intensidade dos olhos dele. "Encontrou algo interessante nos papéis do meu pai?" ele perguntou, sua voz rouca, sem mudar a expressão. Era uma pergunta simples, mas Firmina sentiu nela uma camada de teste, de desafio. "Não, barão", ela respondeu, sua voz quase um sussurro. "Apenas organizando como o senhor pediu." Ele assentiu uma única vez, sem mais nada dizer, e seguiu para seu escritório, deixando-a sozinha com o eco de sua voz e a sensação persistente de seu olhar. Firmina suspirou, o ar pesado. Ela era uma prisioneira em seu próprio medo, sob a vigilância de um homem que a via como um segredo a ser desvendado. E, estranhamente, em meio a todo esse pavor, uma pequena faísca de fascínio começava a nascer em seu peito, um perigoso interesse pelo homem que a mantinha cativa. Aquele casarão, antes apenas seu lar de trabalho, agora era um palco para um drama silencioso, onde a cada dia ela sentia que o passado de sua própria vida estava prestes a se misturar com o futuro incerto do barão. Firmina sentia o peso da nova condição como um gibão apertado no peito. A partir daquele dia, seu lugar não seria mais entre as outras prendas, na ala dos serviçais. O barão Leôncio determinou que ela ocupasse um pequeno quarto, mais reservado, perto de seu escritório e dos cômodos que ele mesmo usava. Era uma honra forçada, uma prisão dourada que a afastava ainda mais de qualquer normalidade. As outras prendas, os peões e até os capatazes, todos a olhavam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Os sussurros chegavam aos seus ouvidos como farpas. Alguns a viam como uma espiã, uma infiltrada dos imperiais, agora sob o controle do barão. Outros, com um sorriso malicioso, a imaginavam como a nova amante do estancieiro, ganhando privilégios por caminhos tortos. Nenhuma das ideias era verdadeira, mas ambas a feriam profundamente. Ela sentia o vácuo da desconfiança se formando ao seu redor, isolando-a a cada passo. Seus dias agora eram passados no casarão, sempre perto do escritório do barão, à espera de suas ordens. Leôncio era distante, sua voz grave e suas palavras diretas. Não havia gentileza em seu tom, apenas a autoridade de quem comanda.
Ele não lhe dava conversas fiadas, nem explicações, apenas tarefas, sempre relacionadas a documentos antigos, a organização de papéis, que Firmina mal sabia o que eram, mas que ele guardava com tanto zelo. Ela se esforçava para cumprir tudo à risca, cada movimento medido, cada palavra pensada antes de ser dita. Sentia o olhar do barão sobre ela, mesmo quando ele estava absorto em seus próprios pensamentos. Era um olhar penetrante que buscava por falhas, por um deslize que pudesse confirmar seus piores medos. Ele ainda a via como uma ameaça, uma pergunta sem resposta que ele precisava decifrar. Firmina, por sua vez, também o estudava. Observava o jeito como ele franzia a testa ao ler uma carta, a maneira como sua mão apertava o cabo do rebenque esquecido na mesa. Via a amargura em seu rosto, a linha dura de sua boca, e compreendia, aos poucos, a profunda responsabilidade que ele carregava pelo movimento farrapo. Ele era um homem de peso, de decisões difíceis, e a guerra parecia ter roubado-lhe qualquer alegria. Um dia, enquanto arrumava alguns livros velhos, ela o viu chegar, vindo do campo, com um cheiro forte de cavalo e de terra molhada. A proximidade dele, mesmo que por alguns segundos, era desconfortável, quase elétrica. Ele parou perto da porta, e seu olhar, escuro como a noite, a varreu de cima a baixo. Não havia nada de sedutor naquele olhar, apenas uma inspeção, como se ela fosse um objeto a ser catalogado. Firmina prendeu a respiração, sentindo o calor subir ao rosto. Ele era um homem grande, imponente, e perto dele ela se sentia pequena e frágil. A tensão entre eles era palpável, uma corda esticada que ameaçava romper a qualquer momento. Ela queria desviar o olhar, mas não conseguia, hipnotizada pela intensidade dos olhos dele. "Encontrou algo interessante nos papéis do meu pai?" Ele perguntou, sua voz rouca, sem mudar a expressão. Era uma pergunta simples, mas Firmina sentiu nela uma camada de teste, de desafio. "Não, barão," ela respondeu, sua voz quase um sussurro. "Apenas, organizando como o senhor pediu." Ele assentiu uma única vez, sem mais nada dizer, e seguiu para seu escritório, deixando-a sozinha com o eco de sua voz e a sensação persistente de seu olhar. Firmina suspirou, o ar pesado. Ela era uma prisioneira em seu próprio medo, sob a vigilância de um homem que a via como um segredo a ser desvendado. E, estranhamente, em meio a todo esse pavor, uma pequena faísca de fascínio começava a nascer em seu peito, um perigoso interesse pelo homem que a mantinha cativa. Aquele casarão, antes apenas seu lar de trabalho, agora era um palco para um drama silencioso, onde a cada dia ela sentia que o passado de sua própria vida estava prestes a se misturar com o futuro incerto do barão. Com o passar dos dias, Firmina sentia-se menos uma estranha e mais uma sombra silenciosa do casarão do lajeado fundo. Aquelas paredes grossas, que antes pareciam esmagá-la com o peso de seus segredos, agora começavam a se abrir. Ela havia decorado cada atalho, cada escada que rangia, cada canto mais escuro. Em seus momentos de solidão, quando o barão estava no campo ou absorto em seus papéis, Firmina se permitia explorar um pouco mais, não como uma criada, mas como alguém que busca entender um velho amigo. Ela descobriu passagens estreitas atrás de estantes falsas, pequenos quartos de guardados que pareciam ter sido usados como esconderijos. As memórias da guerra, antes apenas sussurros distantes, agora pareciam vivas ali dentro. Ela via as marcas de fuligem em uma parede, um corte de faca em uma porta, pequenos sinais de vida e de luta que o tempo não havia apagado. Era como se o casarão falasse, contando histórias de homens e mulheres que haviam temido, lutado e amado dentro daqueles muros. Firmina sentia uma estranha conexão, quase um laço invisível com o lugar e com as vidas que ali se desenrolaram. Já não era apenas um cativeiro,
mas um pedaço de um passado que a chamava. Certa tarde, enquanto organizava a despensa, Firmina ouviu vozes alteradas vindo do escritório do barão. Não era a voz dele sozinha, mas a de outros homens, peões e capatazes, todos com um tom de urgência que fez seu coração disparar. Ela se aproximou devagar, o ouvido aguçado, e percebeu que falavam da fronteira, de patrulhas imperiais vistas mais perto do que o comum, de escaramuças e de tropas que se moviam. A guerra estava se aproximando. Leôncio estava à frente da mesa, o rosto fechado, a mão apertando um mapa aberto. Seus olhos, que Firmina já conhecia como sérios e duros, agora pareciam carregar um peso ainda maior. As vozes dos homens eram carregadas de um medo que ela compreendia bem. Leôncio falava em estratégias, em defender a estância, em não ceder um palmo de terra. Firmina sentiu a dimensão do peso que ele carregava, não apenas o legado do pai, mas a vida de todos ali, o futuro dos farrapos. Ele não era apenas um homem, era um baluarte. Naquela noite, a apreensão pairava no ar como uma nuvem de tempestade. Firmina não conseguia dormir. Ela pensava nos olhos cansados do barão, na sua voz firme que tentava esconder a preocupação. Pensava nas passagens secretas que havia descoberto, nos lugares onde alguém poderia se esconder, nas vantagens que o casarão oferecia. Pela manhã, Leôncio estava novamente em seu escritório, debruçado sobre os mapas. Firmina se aproximou com um bule de chimarrão, como de costume. A fumaça subia e o cheiro da erva preencheu o ambiente. Ela observou o mapa, seus olhos correndo pelas linhas e nomes de rios e coxilhas. Barão, ela começou, a voz um pouco mais firme do que esperava. O senhor já pensou que aquela pequena passagem atrás da capela, a que leva ao pomar antigo, pode ser um bom lugar para observar a estrada sem ser visto? Ou mesmo para um atalho, se precisar de surpresa. Leôncio ergueu a cabeça, seus olhos fixos nela. Por um segundo, Firmina pensou ter visto uma fagulha de surpresa, talvez até de interesse. Mas logo, a máscara de desconfiança voltou ao seu rosto. A linha de sua boca endureceu. Minhas estratégias, Firmina, não são de sua conta, ele disse, a voz baixa, mas cortante como um fio de adaga. Seu trabalho é organizar os papéis e manter a boca fechada. Não preciso de conselhos de uma criada com ligações imperiais. Continue com suas tarefas. As palavras a atingiram como um golpe gelado. Firmina sentiu o rosto queimar, não de vergonha, mas de uma dor surda. Ela havia tentado ajudar, tentado mostrar que não era uma ameaça, mas ele a havia afastado com a frieza de sempre. O medo que ele tinha de confiar nela, de que qualquer deslize pudesse destruir o movimento farrapo, era uma muralha intransponível. Ela apenas assentiu, os olhos baixos, e se retirou em silêncio, deixando o bule sobre a mesa. O barão voltou aos seus mapas, e Firmina sentiu a porta se fechar atrás de si. Não apenas a porta do escritório, mas a porta de qualquer ponte que pudesse ter sido construída entre eles. O casarão continuava a falar suas histórias, mas o coração de Leôncio parecia ainda mais fechado, reafirmando que, para ele, Firmina ainda era um segredo a ser desvendado, e não uma aliada a ser confiada. O cerco da guerra se apertava, e com ele, o cerco da solidão de Firmina. As notícias que chegavam à estância vinham carregadas de um cheiro de pólvora e apreensão. Os peões, ao voltarem do campo, traziam relatos de movimento. Patrulhas imperiais, antes distantes, agora eram vistas mais próximas das divisas do lajeado fundo. Um nome começou a ser sussurrado com um calafrio nos lábios dos homens. Coronel Piva de Menezes. Piva. Firmina já havia ouvido falar dele em suas antigas terras imperiais. Um homem obstinado com uma fama de não desistir do que queria. E o que ele queria agora, todos sabiam. Era o medalhão que Firmina havia encontrado.
Aquele objeto, que ela ainda guardava escondido sob seu colchão, parecia um ímã para a desgraça. Leôncio, o barão, sentia o cerco. Seus passos pelo casarão se tornaram mais pesados, seus olhos mais vigilantes do que nunca. Não havia mais espaço para a rotina tranquila da estância. Homens eram armados, postos de vigia foram reforçados. O casarão, antes um refúgio de pedra, agora parecia uma fortaleza sob ameaça. Firmina sentia a tensão em cada canto, o ar pesado de uma tempestade que se aproximava. A presença do barão tornara-se mais imponente e sua impaciência mais evidente. Suas ordens eram curtas, quase ríspidas para todos, mas Firmina sentia que para ela havia uma camada extra de observação. Ele atestava com o olhar, como se esperasse qualquer movimento em falso. O fantasma da acusação de espionagem, que ela tanto temia, voltava a assombrá-la com força redobrada. Cada sombra parecia um soldado imperial. Cada sussurro, uma denúncia. Um dia, a notícia veio como um raio em céu azul. O galpão de um vizinho, a apenas algumas léguas dali, fora incendiado. Não era um acidente. E, junto aos escombros, haviam deixado um bilhete, um aviso, uma ameaça direta ao barão Leôncio Amaral. O coronel Piva não estava apenas rondando, ele estava mostrando suas garras. Ele sabia que o que procurava estava ali, no lajeado fundo. Firmina ouviu a conversa dos homens, as vozes baixas e furiosas. Leôncio, com o bilhete amassado na mão, tinha os músculos do rosto contraídos, uma fúria contida que a fez encolher-se. Ele deu ordens para que a segurança fosse ainda mais apertada. Ninguém entrava, ninguém saía sem sua permissão. O casarão estava lacrado. E Firmina, dentro dele, sentia-se mais prisioneira do que nunca. Naquela noite, enquanto tentava dormir, cada rangido da madeira, cada ruído do vento lá fora, parecia a chegada dos imperiais. Seu coração batia descompassado e o medalhão sob seu colchão parecia queimar. Ela sabia que aquele objeto era a razão de tudo, a isca que atraía o perigo para a estância e para ela. O barão Leôncio, em seu andar noturno pelo casarão, parou em frente à porta do quarto de Firmina. Ela sentiu sua presença, mesmo através da madeira grossa. O olhar dele, imaginou, estava ali, perfurando a porta, desconfiado, vigilante. A tensão entre eles não era mais apenas pessoal, era a tensão de uma guerra iminente. E Firmina, a criada de terras imperiais, sentia que estava presa no meio de um fogo cruzado, onde a verdade de seu passado ainda estava para ser desvendada, e seu futuro incerto como a sorte de uma batalha. A ameaça do coronel Piva pairava sobre o lajeado fundo como a garoa fria de um inverno rigoroso. Mas dentro do casarão, o barão Leôncio Amaral sentia um tipo diferente de frio, um que vinha da incerteza e dos segredos que o medalhão parecia guardar. Ele passava horas na biblioteca, o objeto antigo e escuro em suas mãos, seus olhos buscando nas marcas do metal alguma chave, alguma resposta que seu pai não havia deixado clara. Naquela tarde, a luz que entrava pela janela, já fraca, caiu diretamente sobre o medalhão. Leôncio o virou e revirou, e foi então que notou algo. Uma gravação quase apagada, escondida na borda interna, sob a camada de sujeira e tempo. Não era uma palavra, mas um símbolo, um pequeno desenho que parecia uma flor de pampa estilizada com espinhos. Algo familiar, mas que ele não conseguia situar. A imagem acendeu uma faísca em sua memória, um eco distante das histórias que seu pai contava nas noites frias de campanha. Histórias de farrapos, de bravura e, por vezes, de perdas e traições que doíam mais que as batalhas. Ele se lembrou de uma história em particular, contada em voz baixa, quase um segredo. A de uma farrapa valorosa. Uma mulher que havia sido uma peça importante no movimento, mas que, sob circunstâncias misteriosas, havia desaparecido, desertado e sido dada como morta.
Uma traidora, diziam alguns, uma lenda triste para outros. O pai de Leôncio a havia defendido, sempre dizendo que havia algo mais, um segredo, mas nunca revelara qual. E essa mulher, segundo a história, carregava um medalhão igual àquele. Leôncio sentiu um arrepio. A descrição de seu pai, as datas que ele lembrava vagamente, começaram a se encaixar de uma forma perturbadora. Uma farrapa desertora tida como morta, com um medalhão idêntico. E Firmina, que havia sido criada em terras imperiais, que não tinha lembranças claras de sua mãe, que era de uma idade que se alinhava com a época do desaparecimento daquela mulher. A verdade, ou parte dela, atingiu Leôncio como um raio. O medalhão não pertencia apenas a um general. Ele pertencia à mãe de Firmina. A criada que ele mantinha sob vigilância, a quem ele desconfiava de espionagem, era filha de uma figura lendária e controversa da Farroupilha. A mentira ou segredo que o medalhão guardava era a identidade da mãe de Firmina e o fato de que ela não havia morrido, mas sim desertado, um termo que agora parecia carregado de uma ambiguidade dolorosa. O estancieiro sentiu um nó na garganta. Sua raiva, sua desconfiança, tudo se misturava com uma pontada de culpa. Ele havia julgado Firmina tão duramente e agora percebia que o medo dela não era apenas de ser acusada, mas de carregar um passado que ela mesma não conhecia. Mas seu conflito interno, o temor de que confiar nela pudesse destruir o movimento farrapo, era uma barreira que ainda não conseguia derrubar. Ele precisava testá-la, precisava ver como ela reagiria à verdade, mesmo que fosse apenas a metade dela. Ele mandou chamar Firmina ao seu escritório. Quando ela entrou, os olhos baixos, a postura tensa, Leôncio sentiu o peso do que estava prestes a fazer. Ele observou como a luz do fim de tarde realçava os fios soltos em seu cabelo, como suas mãos, acostumadas ao trabalho, estavam agora firmemente unidas à frente do corpo, em um gesto de nervosismo. Firmina, ele começou, sua voz grave, mas sem a aspereza de antes. Encontrei algo sobre o medalhão, uma história antiga. Ela ergueu os olhos cautelosa e prendeu a respiração. A tensão entre eles era quase palpável, uma eletricidade que corria pelo ar. Leôncio não lhe deu o medalhão. Apenas o manteve visível sobre a mesa. Meu pai costumava contar sobre uma farrapa, uma mulher de coragem, que carregava um medalhão parecido. Ela era importante para a causa, mas um dia ela sumiu. Diziam que havia desertado, traído o movimento e, por fim, que estava morta. Ele a observou atentamente, buscando qualquer reação. Todos a julgavam morta, mas meu pai sempre achou que havia algo mais, que o sumiço dela tinha um segredo. Firmina ouviu as palavras dele e um calafrio percorreu sua espinha. A história da farrapa desertora soou estranhamente familiar, como um eco distante de um pesadelo que ela não lembrava ter tido. Memórias fragmentadas de uma mãe que desapareceu, de uma vida com medo constante de quem ela realmente era, flutuaram em sua mente. Ela sentiu o peso daquele segredo, o perigo que ele representava, mas ainda não compreendia a profundidade da revelação. Seus olhos se arregalaram levemente, mas ela não disse nada, apenas sentiu o peso daquelas palavras, se misturando ao seu próprio medo, um medo ancestral que parecia ter raízes na própria história que o barão contava. Leôncio viu a faísca de reconhecimento, o tremor em suas mãos, a respiração suspensa. Ele sabia que ela sentia a conexão, mas também que não havia desvendado a verdade completa. Ainda não era a hora. O barão, com o rosto impassível, guardou o medalhão novamente, deixando Firmina sozinha com o eco da história e a pontada de um passado que parecia cada vez mais perto de vir à tona. A história da farrapa desertora, contada pelo barão Leôncio, ficou martelando na cabeça de Firmina como o som da forja ao longe. Ela se recolheu ao seu quarto, o coração apertado.
Cada palavra dele evocava imagens fragmentadas de sua própria infância, como cacos de espelho que refletiam uma verdade dolorosa. A mãe que sumiu, as perguntas sem resposta, a sensação constante de que havia um segredo pesado em sua vida, um passado que a condenava antes mesmo de ela saber qual era. Agora, as peças começavam a se juntar dolorosamente. Aquela mulher de coragem que carregava um medalhão igual, que havia desaparecido e sido dada como traidora. Não era apenas uma história antiga. Era a história de sua mãe, a apreensão que Firmina sentia desde sempre, o medo da forca por ter sido criada em terras imperiais, ganhava um novo sentido. Não era apenas por ela, mas pelo legado de sua mãe, um legado que talvez não fosse de traição, mas de algo muito mais complexo e perigoso. Ela sentiu um calafrio, mas também um estranho senso de destino. Leôncio, por sua vez, continuava distante, mas Firmina notava uma mudança sutil em seus olhos. A fúria inicial, ainda que presente, parecia agora misturada a uma sombra de melancolia. Ela o observava de longe, enquanto ele andava pelos corredores do casarão, o semblante carregado. Ele parecia ter visto nela não apenas a criada de terras imperiais, mas a filha daquela farrapa misteriosa. E essa percepção, Firmina sabia, trazia consigo a dor do próprio preconceito dele, a dúvida sobre o que ele devia sentir ou pensar sobre ela. Seu temor de que confiar nela pudesse pôr a perder tudo o que os farrapos construíram ainda era uma muralha, mas agora uma muralha com fissuras. Na tarde seguinte, a estância foi sacudida por um alarme. Gritos vindos da divisa, o galope apressado dos cavalos. Firmina correu para a janela, o coração na garganta. Peões voltavam, trazendo a notícia. Uma patrulha imperial havia se aproximado demais, e na escaramuça, um dos homens do barão havia sido ferido, gravemente. Era um moço novo, mal saído da adolescência, que havia chegado há pouco tempo para lutar. A notícia atingiu Leôncio como uma chibatada. Firmina o viu no pátio, ao lado do corpo do jovem peão. O barão, sempre tão forte e imponente, estava ali, curvado, a cabeça baixa. Seus ombros largos tremiam ligeiramente. Ele não chorava, não gritava, mas a dor em seu rosto era palpável, um abismo de perda e responsabilidade. Os outros homens se afastaram, respeitando o luto silencioso do seu líder. Firmina sentiu uma pontada no peito. Era a primeira vez que via o barão assim, tão vulnerável, tão humano. A dureza que ele sempre mostrava, a máscara de comando, havia caído, revelando um homem machucado que carregava o peso de cada vida perdida em nome da causa. A imagem da espiã que ele tinha dela pareceu se dissolver por um instante, substituída por uma empatia genuína. Ela hesitou por um momento, a passos lentos, se aproximando dele. O cheiro de pólvora e terra molhada pairava no ar, misturado à tristeza. Leôncio não a notou de imediato. Quando ela estava a poucos passos, Firmina estendeu a mão hesitante e tocou levemente o ombro dele. Não havia malícia, nem segundas intenções em seu gesto, apenas o desejo sincero de oferecer um consolo. Leôncio se endireitou bruscamente, como se despertado de um pesadelo. Seus olhos vermelhos e carregados de dor encontraram os dela. Firmina esperou a repulsa, a ordem de se afastar, mas ela não veio. Ele apenas a olhou, por um segundo que pareceu uma eternidade. Naquele olhar, Firmina viu a dor profunda, sim, mas também um breve vislumbre de algo mais. Uma humanidade que ele escondia com tanto esmero. Ele não disse nada. Apenas deu um leve aceno com a cabeça, um gesto quase imperceptível de reconhecimento, de aceitação daquele consolo silencioso. E então, ele se virou e caminhou em direção ao casarão, deixando Firmina ali, sozinha novamente, mas com a estranha sensação de que algo havia mudado. A porta do coração do barão
antes tão fechada, havia se entreaberto por um instante, e Firmina havia espiado a dor de um homem que, apesar de tudo, era capaz de sentir. Aquele pequeno toque, aquele olhar compartilhado, havia plantado uma semente de esperança em meio ao cerco da guerra e da desconfiança. O ar estava mais pesado que de costume, na estância do lajeado fundo, denso com a ameaça que vinha de fora. O coronel Piva de Menezes não mandava mais bilhetes. Seus homens, patrulhas imperiais, circulavam agora mais perto, audaciosos, quase à vista das janelas do casarão. Firmina sentia o cerco apertar em seu peito, uma sensação de sufocamento que a fazia andar em silêncio, os olhos atentos a cada movimento, a cada sombra. Naquela tarde fria, um alarme soou, não um grito de ataque, mas um silvo urgente vindo da mata. Leôncio, o barão, correu para lá com seus homens. Firmina o observou da cozinha, o coração batendo forte. Pouco depois, eles voltaram. Traziam nos braços um jovem soldado farrapo, quase um guri, que gemia de dor. Uma escaramuça menor na divisa, e o rapaz, ferido na perna, sangrava sem parar. O barão entrou no casarão, o rosto duro como pedra. Não havia médicos por perto, e levar o soldado para a cidade era arriscar a vida dele e a segurança de todos. Os imperiais estavam perto demais. O olhar de Leôncio varreu os rostos, buscando uma solução que não existia. Foi então que Firmina sentiu um puxão no peito. Ela conhecia as ervas do campo, aprendera com sua avó a fazer compressas e a limpar feridas, coisa de prenda que lida com o dia a dia. E mais do que isso, ela conhecia cada fresta daquele casarão, cada passagem secreta que o barão, em sua pressa, talvez não se lembrasse. "Barão", ela disse, a voz mais firme do que esperava, chamando a atenção dele. "Eu posso ajudar. Conheço as passagens. Posso escondê-lo onde ninguém o achará. E sei tratar ferimentos. Não sou médica, mas sei o que fazer para estancar o sangue." Leôncio a olhou, a surpresa em seus olhos substituindo a aflição por um instante. A desconfiança ainda estava lá, uma sombra persistente, mas a urgência da situação era maior. Ele a estudou, pesando suas palavras, a coragem que ela mostrava. A imagem da espiã que ele tinha dela pareceu vacilar. "Pois então faça, Firmina", ele ordenou, a voz grave. "Mas saiba, qualquer erro, qualquer deslize, e as consequências serão suas." Firmina assentiu, o medo ainda presente, mas agora misturado a uma estranha determinação. Ela guiou os homens, mostrando uma passagem estreita atrás da lareira, que dava para um pequeno quarto nos fundos, quase esquecido. Ali, o jovem soldado seria seguro. Com mãos firmes, Firmina limpou a ferida, preparou compressas com ervas que rapidamente buscou nos fundos do casarão e costurou a pele com a delicadeza de quem faz um bordado. O barão ficou ali, observando cada movimento dela a uma distância respeitosa, mas com uma intensidade que a fazia sentir-se exposta. Ela sentia o calor do olhar dele em suas costas, em seus braços, um peso que não era de censura, mas de uma curiosidade que a intrigava. O soldado gemia, mas Firmina falava com ele em voz baixa, acalmando-o, prometendo que tudo ficaria bem. Ela era uma prenda, sim, mas naqueles momentos era uma enfermeira, uma protetora, uma mulher de coragem que não hesitava diante do perigo. Leôncio, de seu canto, testemunhava a cena. A forma como Firmina cuidava do rapaz, a compaixão em seus olhos, a destreza de suas mãos. Aquela não era a imagem de uma espiã fria e calculista. Era a imagem de uma mulher forte, de uma alma gentil, de uma aliada inesperada. Seus temores sobre ela, que antes eram muralhas, começavam a se desintegrar, deixando para trás apenas escombros de dúvida. Quando Firmina terminou, o sangue havia estancado e o soldado, exausto, dormia. Ela se levantou, os olhos encontrando os de Leôncio. Não houve palavras, apenas um silêncio carregado. Ele ainda não confiava plenamente
Isso ela sabia, mas algo havia mudado. O barão havia de um jeito novo, e essa nova visão, em meio ao fogo cruzado da guerra que se aproximava, era uma promessa silenciosa de que, talvez, o destino deles estivesse mais entrelaçado do que ele jamais imaginou. O ar na estância do lajeado fundo se tornou denso, pesado como um poncho molhado. O coronel Piva de Menezes não estava mais apenas nas divisas. Ele havia estabelecido um acampamento permanente a poucas léguas do casarão. Fumaça de fogão de campanha subia no horizonte, e as luzes bruxuleantes de suas sentinelas podiam ser vistas nas noites sem lua. A estância estava cercada. A comunicação com o mundo lá fora se tornou quase impossível, como se uma muralha invisível tivesse sido erguida em volta deles. Firmina sentia o cerco em cada nervo. Cada dia era um lembrete do perigo iminente. Mas, estranhamente, o medo da forca, que antes a paralisava, agora se misturava a uma estranha resolução. Ela não estava mais sozinha em sua apreensão. O barão Leôncio Amaral, com seu rosto marcado e seus olhos que pareciam carregar o peso do mundo, era seu companheiro forçado nessa prisão. A situação exigia que trabalhassem lado a lado, em uma proximidade que antes seria impensável. Leôncio, sem poder enviar mensagens ou receber auxílio, precisava de cada par de olhos, de cada mente atenta. E Firmina, com seu conhecimento íntimo das passagens secretas do casarão, de seus pontos cegos e de seus esconderijos, tornou-se indispensável. Eles passavam longas horas juntos no escritório, sob a luz fraca de um candeeiro a óleo. Mapas espalhados sobre a mesa, papéis com caligrafias antigas, tudo para tentar encontrar um meio de romper o cerco, de enviar um aviso, de coordenar a defesa. Firmina, como um fantasma, movia-se pelas passagens ocultas, subindo em paredes falsas, espiando por frestas esquecidas. Seus olhos, antes apenas curiosos, agora mapeavam cada palmo de terra, identificando onde as sentinelas imperiais ficavam, os horários de suas rondas, os pontos fracos na vigília inimiga. Ao retornar, ela descrevia em voz baixa o que havia visto, a respiração presa, o corpo ainda tenso pela aventura perigosa. Leôncio a ouvia com uma atenção que Firmina nunca havia recebido. Seus olhos escuros, antes cheios de desconfiança, agora brilhavam com uma mistura de respeito e dependência. Ele não a afastava mais. Pelo contrário, buscava suas opiniões, seus pontos de vista, vendo nela uma astúcia que ele não esperava. As noites eram as mais difíceis. O silêncio do casarão era quebrado apenas pelo ranger das madeiras velhas e, às vezes, pelo som distante de um tiro ou um grito vindo do acampamento inimigo. Eles compartilhavam refeições improvisadas, sentados em bancos de madeira, o chimarrão amargo nas mãos, os olhares se encontrando na penumbra. Não havia palavras desnecessárias, apenas a urgência da situação e a estranha intimidade que nascia do perigo compartilhado. Firmina sentia o cheiro dele, couro, fumaça, a terra do campo, uma mistura que se tornava familiar, quase reconfortante. Ela notava os músculos tensos em seu pescoço, a maneira como ele passava a mão pelo cabelo quando estava preocupado. E ele, ela sabia, a observava também. Um olhar que durava um segundo a mais, um toque acidental de mãos ao pegar um mapa que fazia a pele dela formigar. Certa noite, enquanto ela apontava um ponto cego no mapa, suas mãos se roçaram. Um choque elétrico percorreu o braço de Firmina e ela prendeu a respiração. O barão não retirou a mão de imediato. Seus olhos, tão perto, encontraram os dela. Naquele instante, não havia guerra, não havia medo, apenas a intensidade de seus olhares, a química palpável que se acendia entre eles. Leôncio era um homem de controle, sua voz de comando e seu olhar penetrante sempre a subjugavam.
Mas agora, em meio à adversidade, Firmina sentia uma mistura de medo e um fascínio perigoso. Ele era a muralha que a protegia, mas também a tempestade que a arrastava. A tensão romântica crescia, silenciosa e poderosa, como as águas de um rio que incham antes de transbordar. Eles estavam ligados não apenas pelo segredo do medalhão e pelo cerco inimigo, mas por uma força invisível, um destino que a guerra parecia ter traçado para eles, bem ali, entre os ecos das velhas paredes do lajeado fundo. O cerco imperial se apertava, mas dentro das paredes do casarão do lajeado fundo, uma muralha diferente estava prestes a cair. Leôncio e Firmina, unidos pela ameaça de Piva e pela urgência do momento, estavam cada vez mais próximos. As longas noites de trabalho, os olhares compartilhados, os toques acidentais, tudo havia construído uma ponte invisível entre eles, uma ponte de confiança que nem mesmo a guerra podia derrubar. Certa manhã, após uma noite de vigília tensa, Leôncio a chamou ao seu escritório. Não havia mapas ou documentos sobre a mesa, apenas o medalhão, agora limpo e brilhando sob a luz do dia. Ele o segurava na palma da mão, seus olhos fixos no objeto. Mas Firmina sentiu que o olhar dele ia muito além, para um passado que agora os unia. Firmina, ele começou, sua voz grave, mas desprovida da aspereza de antes. Havia uma vulnerabilidade nova, uma hesitação que Firmina nunca havia presenciado. Eu lhe contei apenas uma parte da história da farrapa que carregava este medalhão. A parte que meu pai me contou, e a que eu, em minha cegueira, acreditei por tempo demais. Ele ergueu o medalhão e estendeu-o para ela. Firmina o pegou e o peso frio do metal pareceu carregar um fardo ainda maior. Este medalhão, Leôncio continuou, seus olhos escuros encontrando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração, não pertencia apenas a uma heroína farrapa que desapareceu. Ele pertencia à sua mãe, Firmina, a mulher que todos julgavam morta, a que muitos chamaram de traidora, era sua mãe. Firmina sentiu o chão sumir sob seus pés. Um choque elétrico percorreu seu corpo e as palavras do barão ecoaram em sua mente. Sua mãe, o segredo que a havia assombrado por toda a vida, o vazio que sentia, a verdade sobre sua origem, tudo se revelava de uma vez, como um raio em um céu escuro. As memórias fragmentadas da infância, os rostos embaçados, os sussurros que ouvia, agora se encaixavam com uma clareza assustadora. A farrapa desertora não era uma estranha. Era o sangue de seu sangue. Não era uma traidora. Leôncio disse, adivinhando o turbilhão em seus olhos. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O cheiro de couro e campo que vinha dele a envolveu, mas agora não era de aprisionamento, e sim de um estranho consolo. Meu pai sempre soube que havia algo mais. E eu, Firmina, agora também sei. Ela não desertou. Ela foi uma peça crucial, com um segredo tão grande que precisou desaparecer para protegê-lo. Um segredo que este medalhão guarda e que agora você e eu precisamos desvendar juntos. A verdade, tão dolorosa e libertadora ao mesmo tempo, fez as lágrimas brotarem nos olhos de Firmina. Não eram lágrimas de medo, mas de alívio, de um peso que finalmente se desprendia de sua alma. Sua mãe não era uma traidora, mas talvez uma heroína. Um sentimento de pertencimento, de propósito, a preencheu. Ela não era mais apenas uma criada assustada. Era a herdeira de um legado, a guardiã de uma verdade. Leôncio, vendo suas lágrimas, estendeu a mão e tocou delicadamente seu rosto. O toque dele era gentil, um carinho que fez o coração de Firmina disparar. Aquele gesto, antes impensável, agora parecia o mais natural do mundo. Naquele momento de profunda confidência, todas as barreiras entre eles ruíram.
Não havia mais desconfiança, apenas a compreensão mútua de dois destinos que se encontraram em meio à tormenta. Nós estamos ligados por isso, Firmina, ele sussurrou, a voz rouca, seus olhos fixos nos dela. Por este medalhão, por este segredo de família e por um destino que a guerra parece ter traçado para nós. Firmina não disse nada, apenas assentiu, as lágrimas rolando pelo rosto. Mas seus olhos, antes cheios de pavor, agora brilhavam com uma esperança nova. Ela sentiu a mão dele apertar a sua, e o calor daquele toque se espalhou por todo o seu corpo. Era uma promessa silenciosa, um laço inquebrável que nascia ali, no coração do casarão, em meio à ameaça do inimigo. A ponte da confiança estava solidamente construída. Eles não eram mais o barão e a criada, mas Leôncio e Firmina, unidos pela verdade e por um amor que florescia, tímido e forte, como a mais bela flor da pampa, pronto para enfrentar qualquer tempestade que viesse. O medalhão em sua mão não era mais um grilhão, mas um elo, um símbolo do futuro que os aguardava. Um futuro que eles construiriam juntos, com a coragem e a verdade que haviam encontrado um no outro. O cerco imperial se apertava, mas dentro das paredes do casarão do lajeado fundo, uma muralha diferente estava prestes a cair. Leôncio e Firmina, unidos pela ameaça de Piva e pela urgência do momento, estavam cada vez mais próximos. As longas noites de trabalho, os olhares compartilhados, os toques acidentais, tudo havia construído uma ponte invisível entre eles, uma ponte de confiança que nem mesmo a guerra podia derrubar. Certa manhã, após uma noite de vigília tensa, Leôncio a chamou ao seu escritório. Não havia mapas ou documentos sobre a mesa, apenas o medalhão, agora limpo e brilhando sob a luz do dia. Ele o segurava na palma da mão, seus olhos fixos no objeto, mas Firmina sentiu que o olhar dele ia muito além, para um passado que agora os unia. Firmina! Ele começou, sua voz grave, mas desprovida da aspereza de antes. Havia uma vulnerabilidade nova, uma hesitação que Firmina nunca havia presenciado. Eu lhe contei apenas uma parte da história da farrapa que carregava este medalhão, a parte que meu pai me contou, e a que eu, em minha cegueira, acreditei por tempo demais. Ele ergueu o medalhão e estendeu-o para ela. Firmina o pegou e o peso frio do metal pareceu carregar um fardo ainda maior. Este medalhão, Leôncio continuou, seus olhos escuros encontrando os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração, não pertencia apenas a uma heroína farrapa que desapareceu. Ele pertencia à sua mãe, Firmina, mulher que todos julgavam morta, a que muitos chamaram de traidora. Era sua mãe. Firmina sentiu o chão sumir sob seus pés. Um choque elétrico percorreu seu corpo e as palavras do barão ecoaram em sua mente. Sua mãe. O segredo que a havia assombrado por toda a vida. O vazio que sentia, a verdade sobre sua origem, tudo se revelava de uma vez, como um raio em um céu escuro. As memórias fragmentadas da infância, os rostos embaçados, os sussurros que ouvia, agora se encaixavam com uma clareza assustadora. A farrapa desertora não era uma estranha, era o sangue de seu sangue. Não era uma traidora, Leôncio disse, adivinhando o turbilhão em seus olhos. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O cheiro de couro e campo que vinha dele a envolveu, mas agora não era de aprisionamento, e sim de um estranho consolo. Meu pai sempre soube que havia algo mais, e eu, Firmina, agora também sei. Ela não desertou. Ela foi uma peça crucial com um segredo tão grande que precisou desaparecer para protegê-lo. Um segredo que este medalhão guarda e que agora você e eu precisamos desvendar juntos. A verdade, tão dolorosa e libertadora ao mesmo tempo, fez as lágrimas brotarem nos olhos de Firmina. Não eram lágrimas de medo, mas de alívio, de um peso que finalmente se desprendia de sua alma.
Sua mãe não era uma traidora, mas talvez uma heroína. Um sentimento de pertencimento, de propósito, a preencheu. Ela não era mais apenas uma criada assustada, era a herdeira de um legado, a guardiã de uma verdade. Leôncio, vendo suas lágrimas, estendeu a mão e tocou delicadamente seu rosto. O toque dele era gentil, um carinho que fez o coração de Firmina disparar. Aquele gesto, antes impensável, agora parecia o mais natural do mundo. Naquele momento de profunda confidência, todas as barreiras entre eles ruíram. Não havia mais desconfiança, apenas a compreensão mútua de dois destinos que se encontraram em meio à tormenta. Nós estamos ligados por isso, Firmina, ele sussurrou, a voz rouca, seus olhos fixos nos dela. Por este medalhão, por este segredo de família e por um destino que a guerra parece ter traçado para nós. Firmina não disse nada, apenas assentiu, as lágrimas rolando pelo rosto. Mas seus olhos, antes cheios de pavor, agora brilhavam com uma esperança nova. Ela sentiu a mão dele apertar a sua, e o calor daquele toque se espalhou por todo o seu corpo. Era uma promessa silenciosa, um laço inquebrável que nascia ali, no coração do casarão, em meio à ameaça do inimigo. A ponte da confiança estava solidamente construída. Eles não eram mais o barão e a criada, mas Leôncio e Firmina, unidos pela verdade e por um amor que florescia, tímido e forte, como a mais bela flor da pampa, pronto para enfrentar qualquer tempestade que viesse. O medalhão em sua mão não era mais um grilhão, mas um elo, um símbolo do futuro que os aguardava, um futuro que eles construiriam juntos, com a coragem e a verdade que haviam encontrado um no outro. As luzes do casarão pareciam fracas na penumbra da noite, mas dentro do escritório uma nova claridade irradiava. O medalhão, que antes era só um metal frio e misterioso, agora parecia pulsar nas mãos de Firmina, com as memórias que finalmente retornavam, claras e vívidas. Leôncio estava ao seu lado, debruçado sobre a mesa de madeira, onde um mapa antigo e algumas cartas amareladas estavam espalhadas. A urgência de Piva, do lado de fora, só aumentava a intensidade daquele momento. Este traço aqui, Firmina apontou, seus dedos delicados, roçando um desenho na borda do medalhão. Parece com o caminho do riacho que eu via da janela do meu quarto de criança. Não era um riacho comum. Era um atalho que minha mãe usava para me levar aos fundos da capela, onde ela guardava. Guardava um cesto de ervas. Leôncio seguiu o olhar dela para o mapa. Um pequeno traço, quase invisível, no canto de um desenho da estância. Indicava um riacho que passava por trás da velha capela. Ele nunca havia dado atenção àquele detalhe, sempre pensando que era apenas um adorno. Mas agora, com as palavras de Firmina, tudo fazia sentido. O atalho, o cesto de ervas. E o cesto de ervas, Leôncio murmurou. Tinha algo mais, não tinha? Firmina assentiu, os olhos marejados de lembrança. Sim, minha mãe. Ela escondia folhas secas com desenhos. Eu não entendia. Ela dizia que eram segredos do vento, mas eram mais do que folhas. Uma das cartas amareladas tinha um símbolo semelhante ao que ela via nas folhas secas da mãe. Juntos, eles alinharam o medalhão com o mapa e as cartas. A cada peça que se encaixava, o mistério se desvendava. Não era uma traição, como muitos haviam acreditado. Era um plano audacioso, uma estratégia farrapa para proteger documentos cruciais, um esconderijo de informações que poderiam mudar o rumo da guerra e, mais importante para Firmina, limpar o nome de sua mãe. O segredo revelado não era de traição, mas de uma engenhosidade e coragem inigualáveis. A mãe de Firmina não havia desertado. Ela havia arquitetado um complexo sistema de mensagens e depósitos secretos, usando o medalhão como chave,
para proteger informações vitais sobre os movimentos imperiais e a localização de suprimentos farrapos. Ela era uma espiã, sim, mas para a causa farrapa, e sua deserção havia sido um ardil para que os imperiais baixassem a guarda. Firmina sentiu um alívio profundo, uma onda de justiça que a fez tremer. Sua mãe era uma heroína, não uma traidora. O peso de uma vida de medo se desfez em um instante. Leôncio, ao seu lado, sentiu uma pontada de remorso por sua desconfiança, mas também uma admiração sem limites pela astúcia e coragem daquela mulher e agora pela filha dela. Ele se aproximou ainda mais e o ar ficou denso, carregado de uma eletricidade que não vinha mais do medo, mas de uma atração inegável. Os olhos dele, tão perto, eram um abismo escuro, onde ela sentia-se atraída. O cheiro de couro e campo que vinha dele, agora, era como um abraço, um porto seguro. Sua mãe era uma mulher incrível, Firmina. Ele sussurrou, a voz rouca. A mão dele, forte e áspera, subiu ao rosto dela, tocando sua pele com uma delicadeza que a fez suspirar. Firmina fechou os olhos, a respiração presa, o coração batendo descompassado. O toque dele era um fogo suave, uma promessa. Não era um beijo, não ainda. Mas a promessa estava ali, na intensidade daquele olhar, no tremor de suas mãos, na proximidade de seus corpos. Eles estavam unidos por mais do que um segredo. Estavam unidos por um destino, por um amor que florescia em meio à poeira da guerra. O perigo de Piva estava lá fora, os gritos distantes das sentinelas imperiais. Mas ali, naquele instante, o mundo era só deles. O medalhão, agora, era o símbolo não de um passado doloroso, mas de um futuro que eles construiriam juntos, com a verdade e a paixão que haviam desvendado um no outro. O cerco, antes uma sombra, agora se materializava em fumaça e gritos que subiam do horizonte. Coronel Piva de Menezes, com a certeza que seus espiões lhe haviam trazido, o segredo estava no casarão e o sótão era a chave. Não esperou mais. Ele lançou seu ataque total. Os cascos dos cavalos batiam na terra seca, o som de um trovão que anunciava a tempestade. Firmina, na janela do seu quarto, viu a massa escura de soldados imperiais avançar, seus uniformes azuis e seus estandartes se destacando contra o sol que começava a se pôr. O alarme soou na estância, um toque de berrante desesperado que ecoou pelas coxilhas. O lajeado fundo se transformava em um campo de batalha. Tiros começaram a pipocar, misturando-se aos gritos dos homens e ao relinchar assustado dos cavalos. O cheiro acre da pólvora logo preencheu o ar, queimando as narinas de Firmina. Leôncio, o barão, estava no pátio, a voz de comando firme, mas o rosto tenso. Ele liderava a defesa com a bravura de um leão, seus homens farrapos lutando com um ardor feroz, mas Firmina via a desvantagem. Eram poucos contra muitos. Os imperiais, como uma maré, avançavam, buscando invadir o casarão, o coração da estância. O medo, aquele velho companheiro de Firmina, tentou paralisá-la. Seu coração batia como um tambor descompassado. Mas então, a imagem de sua mãe, a farrapa corajosa que não era traidora, e o olhar de Leôncio, que havia lhe entregado a verdade e a confiança, encheram-na de uma nova força. Ela não era mais a criada assustada. Era Firmina Tavares, filha de uma heroína e uma farrapa de alma. Ela sabia que sua maior arma não era um rebenque ou uma garrucha, mas seu conhecimento do casarão. As passagens secretas, os atalhos, os esconderijos que ela havia explorado em suas solidões, agora seriam a salvação. Correndo pelos corredores, Firmina encontrou um grupo de peões encurralados por soldados imperiais que já haviam rompido a primeira barreira. "Por aqui! Sigam-me!" Ela gritou, sua voz surpreendentemente forte. Os homens, surpresos, a seguiram enquanto ela abria uma porta falsa, revelando uma passagem estreita que os levou para os fundos da cozinha, pegando os imperiais de surpresa por outro lado.
Era um contra-ataque pequeno, mas eficaz, que desestabilizou o avanço inimigo por um momento. Mais tarde, Firmina encontrou um jovem soldado farrapo caído, a perna ferida, gemendo de dor em meio ao tiroteio. Ela não hesitou. Usando seus conhecimentos de ervas e as passagens, ela o guiou para um esconderijo seguro, limpando sua ferida com um lenço e uma garrafa d'água, prometendo que ele ficaria bem. A vida daquele moço, ela pensou, valia tanto quanto a causa. O barão Leôncio, em meio à fumaça e ao caos, a viu. Viu Firmina guiando os homens, viu-a ajudando o ferido, seu vestido simples, sujo de terra e pólvora, mas seus olhos brilhando com uma determinação inabalável. Um orgulho estranho e intenso encheu o peito de Leôncio. Ela não era mais a prenda temerosa, era uma guerreira, uma estrategista valiosa, uma mulher que lutava ao seu lado. A batalha se intensificava. O objetivo de Piva era claro: o sótão. Seus homens, mesmo sofrendo baixas, avançavam em direção à escadaria principal do casarão. Firmina, percebendo o movimento, correu para Leôncio, que estava no centro da defesa. "Barão! Eles estão indo para o sótão! Piva sabe! Ele sabe que o segredo está lá!" Ela gritou, a voz quase sumindo em meio ao barulho da guerra. Leôncio a olhou, e naquele instante não havia mais dúvidas, não havia mais desconfiança. Havia apenas uma união silenciosa de propósitos, um laço forjado no fogo da batalha. O perigo iminente não os separava, mas os unia ainda mais. O barão assentiu, seus olhos escuros fixos nos dela, e um plano, nascido da urgência e da confiança mútua, se formou em seu olhar. Eles teriam que chegar ao sótão antes de Piva, custasse o que custasse. O casarão do lajeado fundo tremia com o estrondo da batalha. O barão Leôncio Amaral agarrou a mão de Firmina, e o toque dele, antes um sinal de controle, agora era de urgência e proteção. Os gritos dos homens, o barulho dos tiros e o cheiro forte de pólvora subiam pelas escadarias, como uma fumaça densa que os empurrava para cima. Eles corriam, subindo os degraus velhos que gemiam sob seus pés, em direção ao sótão, o local onde o medalhão havia lhes apontado o segredo final. Firmina sentia o coração na boca, batendo descompassado. O medo era um nó em sua garganta, mas a mão de Leôncio em sua, forte e firme, era como uma âncora em meio à tempestade. Ela sabia que precisavam chegar antes, que aquele segredo não podia cair nas mãos do coronel Piva. Era a honra de sua mãe, o legado dos farrapos, o futuro deles. Quando chegaram ao sótão, o ar estava parado, abafado, mas não vazio. Ali, em meio a móveis empoeirados e caixas velhas, estava o coronel imperial Piva de Menezes, ladeado por 2 de seus homens. O rosto de Piva era um sorriso cruel, os olhos brilhando com a vitória antecipada. Ele já sabia. "Ora, ora, barão Amaral", Piva disse, a voz arrastada e cheia de escárnio. "Vejo que trouxe companhia, a prenda de sangue imperial, não é? A filha daquela que traiu os farrapos para se esconder em nossas terras." Seus olhos se cravaram em Firmina, uma crueldade que a fez encolher-se. "Vejo que a fruta não cai longe do pé, não é, Leôncio? A traição corre nas veias dessa gente." As palavras de Piva atingiram Firmina como um chicote. O medo que ela sentia desde criança, a sombra da acusação, a história da mãe, tudo se misturou em um turbilhão de dor e vergonha. Ela sentiu o olhar de Piva a perfurar, buscando a hesitação em seu rosto, a dúvida nos olhos de Leôncio. O coronel queria não apenas o segredo, mas queria quebrar a confiança que mal havia nascido entre eles. Leôncio apertou a mão de Firmina, um gesto silencioso que falava mais que 1000 palavras. Ele deu um passo à frente, colocando-se ligeiramente à frente dela como um escudo. Seu olhar, antes de dor e culpa por sua própria desconfiança, agora era de pura fúria e uma determinação inabalável.
Cale-se, Piva! Leôncio rosnou, a voz baixa, mas carregada de uma ameaça que fez o ar vibrar. Você não sabe nada sobre essa mulher, nem sobre sua mãe. O legado de minha família e a honra de Firmina não serão manchados por suas mentiras. O coronel Piva riu, um som seco e desagradável. Defendendo a traidora, barão. Que pena. E eu que pensava que você era um homem de princípios. Ele apontou a arma para Firmina. Entreguem o medalhão e o que ele guarda, ou a prenda pagará pelo que sua mãe fez. Firmina sentiu o corpo gelar. A arma de Piva estava apontada para ela, e o peso da escolha de Leôncio era imenso. Ele podia salvá-la, ou podia proteger o legado farrapo que tanto prezava. Ela fechou os olhos, a respiração suspensa, o coração batendo forte, esperando o veredito. Mas Leôncio não hesitou. Ele não moveu um músculo para pegar o medalhão. Em vez disso, ele apertou ainda mais a mão de Firmina e deu mais um passo à frente, cobrindo-a com seu corpo, protegendo-a. Eu escolho Firmina, ele declarou, sua voz alta e clara ecoando pelo sótão. Eu escolho a verdade que ela me trouxe e o amor que nos une. Se você quer o segredo, terá que passar por mim, Piva, e saiba que a honra da mãe dela é tão pura quanto a sua alma. As palavras de Leôncio atingiram Firmina como um raio. Amor. Ele havia dito amor. Naquele instante de perigo mortal, ele havia declarado seu amor por ela, escolhendo-a acima de tudo. O medo se dissolveu, substituído por uma onda de força e uma certeza inabalável. Ela não estava sozinha. O confronto explodiu. Os homens de Piva avançaram, mas Leôncio, com uma agilidade surpreendente, sacou seu punhal. A luta era brutal, silenciosa, apenas o som da carne e do metal colidindo. Firmina, agora, não era apenas um alvo. Ela era parte da luta. Enquanto Leôncio enfrentava os homens de Piva, Firmina, com as mãos trêmulas, mas firmes, correu para a parede onde o mapa indicava o esconderijo final. O medalhão em suas mãos era a chave. Ela o inseriu em uma pequena fenda na parede e, com um clique suave, uma tábua se abriu, revelando um compartimento secreto. Lá dentro não havia ouro ou armas, mas um pergaminho enrolado, amarelado pelo tempo. Piva, vendo o movimento dela, tentou alcançá-la, mas Leôncio o interceptou com um golpe forte. Naquele instante de distração, Firmina puxou o pergaminho. Não era um plano de batalha, nem um tesouro. Era um manifesto. Uma proposta de paz escrita pelo pai de Leôncio, com provas irrefutáveis de atrocidades imperiais que Piva havia tentado abafar. E nas últimas linhas, uma carta pessoal da mãe de Firmina, explicando seu plano, sua coragem em se passar por desertora para proteger a verdade. A verdade não pode ser enterrada, Piva! Firmina gritou, erguendo o pergaminho. Sua voz, antes fraca, agora era de uma força que vinha da alma. Minha mãe não traiu, ela salvou. Piva parou, seus olhos fixos no pergaminho, o rosto pálido. A revelação era um golpe certeiro, mais poderoso que qualquer arma. O segredo estava salvo, e em meio ao caos da batalha que ainda rugia lá fora, Leôncio e Firmina estavam ali, juntos, a verdade nas mãos, o amor nos olhos, prontos para enfrentar o mundo, não mais como barão e criada, mas como dois destinos unidos pela coragem e por um futuro que acabava de nascer. A batalha no sótão foi rápida e decisiva depois que Firmina revelou o pergaminho. Piva, pego de surpresa pelo manifesto e pela defesa feroz de Leôncio, viu seus planos desmoronarem. Seus homens, desanimados pela reviravolta e pela fúria do barão, recuaram rapidamente sob os golpes dos farrapos que haviam invadido o sótão após o som da luta. O coronel imperial, humilhado, sem o medalhão e com a verdade exposta, foi forçado a fugir, desaparecendo na noite com o restante de seus soldados, seus planos frustrados, sua obsessão derrotada.
Lá fora, a estância, antes um campo de batalha, agora respirava um alívio pesado. Os imperiais, sem seu líder e pegos de surpresa, foram repelidos. O silêncio, que voltou lentamente, era quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e pelo som distante dos cavalos em retirada. O casarão do lajeado fundo, embora marcado pela luta, permanecia de pé, um bastião de resistência. No sótão, Firmina e Leôncio estavam ali, em meio aos escombros e à poeira que subia. Ela ainda segurava o pergaminho, as mãos tremendo, não mais de medo, mas de uma emoção avassaladora. A verdade, finalmente, havia triunfado. A honra de sua mãe estava restaurada, brilhando como o sol da manhã depois de uma noite escura. Leôncio se virou para ela, seus olhos escuros fixos nos dela, agora sem qualquer sombra de desconfiança, apenas um brilho intenso de admiração e algo mais profundo. Ele não disse nada de imediato, apenas estendeu a mão e a puxou suavemente para si. Firmina foi de encontro a ele, sentindo o calor do corpo dele, o cheiro de suor e pólvora misturado ao seu cheiro familiar de campo e couro. Era um abraço firme, apertado, que a fazia sentir-se segura, finalmente em casa. Ela sentiu os braços fortes dele a envolverem, e o peso de uma vida inteira de medo e incerteza se desfez em lágrimas que agora escorriam livremente. Leôncio a apertou ainda mais, seu queixo repousando no topo da cabeça dela. "Minha Firmina", ele sussurrou, a voz rouca, embargada pela emoção. "Minha prenda valente. Você não é só bravura, é a própria verdade. E a verdade é que eu a amo. Amo você com a força desta terra, com a coragem dos farrapos." As palavras dele foram como um bálsamo para a alma de Firmina, um rio de carinho que lavava todas as suas dores. Ela ergueu o rosto, os olhos marejados, mas com um brilho de amor que ele nunca havia visto. Aquele homem, que antes a subjugava com o olhar e a mantinha prisioneira do medo, agora a libertava com a força de seu amor. "Eu também o amo, Barão Leôncio." Ela respondeu, a voz embargada, mas cheia de uma certeza que a preenchia por completo. "Amo-o por sua força, por sua justiça, por ter acreditado em mim, por me dar a honra da minha mãe de volta." Ele inclinou a cabeça, seus olhos fixos nos lábios dela, e Firmina sentiu o coração acelerar. Aquele olhar intenso que antes causava pavor, agora era um convite irresistível. Ele se aproximou devagar, permitindo que ela sentisse cada milímetro da aproximação, cada arrepio que percorria seu corpo. A respiração de Firmina se suspendeu, esperando. Os lábios dele tocaram os dela em um beijo que foi ao mesmo tempo gentil e urgente. Um beijo que selou não apenas um amor que havia florescido em meio ao perigo, mas uma promessa. Era o beijo de dois destinos improváveis, unidos pela verdade e pela coragem. O segredo que antes era uma maldição que havia atraído a guerra e o medo, agora era o alicerce de seu novo legado, de um futuro que eles construiriam juntos, sob o céu vasto e livre das pampas gaúchas. Naquele beijo, Firmina sentiu que havia encontrado não apenas um amor, mas a si mesma, livre e completa, ao lado do homem que era seu porto e sua mais verdadeira campanha. O tempo, que antes parecia arrastar-se pesado como um carreteiro em estrada enlameada, voou como um quero-quero em céu aberto. A guerra, aquela tempestade que havia castigado a terra gaúcha, finalmente encontrou seu fim na paz de Poncho Verde, trazendo uma trégua bem-vinda e a promessa de reconstrução. O lajeado fundo, antes um casarão de segredos e conflitos, agora respirava uma nova primavera. Firmina Tavares, ou melhor, Firmina Amaral, sentia o sol da manhã em seu rosto, o cheiro de erva mate e terra úmida que vinha da campanha. Casada com o Barão Leôncio, ela não era mais a prenda temerosa, mas a senhora da estância, uma mulher forte e serena, com um brilho nos olhos que o amor havia acendido. O casarão,
Antes um ninho de apreensões, era agora um lar vibrante, cheio do riso de seus filhos, pequenos pezinhos que corriam pelos corredores e sim, pelas passagens secretas. Os pequenos, um guri e uma prenda, de cabelos escuros como o pai e olhos atentos como a mãe, adoravam explorar os recantos do casarão. As passagens, que antes guardavam segredos perigosos, agora eram palco de brincadeiras e lendas contadas pela mãe. Firmina os observava, com um sorriso no rosto, enquanto eles se escondiam atrás das estantes falsas ou espreitavam pelos buracos nas paredes, os mesmos que ela usara para vigiar os imperiais. A história de sua mãe, a farrapa corajosa que não traiu, era agora uma lenda honrada, contada com orgulho na família, um exemplo de astúcia e lealdade. O medalhão, que havia sido o pivô de tantos medos e revelações, era guardado com carinho. Não mais um objeto de perigo, mas um símbolo de união, de como uma verdade escondida pôde juntar dois destinos tão improváveis. Leôncio, o barão, era um homem diferente. A amargura que a guerra havia gravado em seu rosto suavizara-se, substituída por uma paz que Firmina sabia ter ajudado a construir. Ele ainda era o estancieiro forte, o líder respeitado, mas em casa, com sua família, era um homem de sorrisos fáceis e um olhar cheio de carinho por sua prenda. Sua mão, antes tão dura nas ordens, agora buscava a dela com uma doçura que ainda fazia o coração de Firmina disparar. O toque dele, a proximidade de seu corpo, ainda causava um formigamento, uma eletricidade que o tempo não havia apagado. A tensão romântica que havia nascido no meio do perigo agora se transformara em um amor maduro e profundo, uma chama que ardia constante, aquecendo suas vidas. Certa tarde, quando o sol tingia o céu de tons de fogo e ouro, Firmina e Leôncio estavam juntos no pátio, os filhos brincando à distância. Ele a abraçou por trás, seu queixo repousando em seu ombro, e juntos eles olhavam para a vastidão da campanha. As coxilhas ondulavam suaves ao longe, sob um céu imenso, sem nuvens de guerra. Quem diria, minha Firmina, ele sussurrou, a voz rouca, que aquele medalhão que me trouxe tanta desconfiança me traria a maior verdade da minha vida. Você. Firmina sorriu, encostando a cabeça em seu peito, sentindo o ritmo forte de seu coração. E quem diria, meu barão, que o medo da forca me levaria aos seus braços e a um amor tão grande quanto esta terra? Ele apertou-a mais contra si. O amor deles era como as coxilhas, forte e duradouro, moldado pelas tempestades, mas agora banhado pela paz. A verdade escondida não só uniu dois destinos improváveis, o barão e a criada, mas também trouxe a eles um futuro de amor, respeito e paz nas pampas gaúchas. De mãos dadas, Leôncio e Firmina olhavam para o horizonte, o coração cheio de gratidão e a certeza de que seu legado não seria de guerra, mas de amor e esperança, tão vasto e eterno quanto a própria campanha. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.